Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal, que a paz e a graça do nosso amado Salvador, o Messias de Nazaré, como é mais conhecido, o Cristo ressurreto, como foi conhecido no cristianismo. Ressurreto porque ele ressuscitou e vive está para sempre, e retornará um dia para restaurar todas as coisas, para concluir o processo de restauração de todas as coisas. E que essas bênçãos estejam com todos nós. Em nome de Yahushua HaMashiach, assim seja. Vamos então fazer o estudo do capítulo 14 do livro de Oséias, sobre esse tema, Oséias e as duas casas de Israel. Esse é o último capítulo, então concluiremos aqui, neste estudo, a leitura e estudo de todo o livro de Oséias, ou Roshea, no hebraico, que quer dizer salvação, do mesmo prefixo da letra Shin, que equivale ao SH juntos das nossas letras, como na palavra Shua, porém aqui como Shea, mas também que quer dizer salvação. Roshea. Então vamos iniciar a leitura no versículo 1 do capítulo 14 do livro de Oséias, onde está escrito: Volta, ó Israel, para o Yahu, teu Elohim, porque pelos teus pecados estás caído. Temos aqui na Strong que Senhor equivale àquele nome com as 4 letras, como já vimos, YHWH, ou Yud He Vav He, que equivale ao nome do Eterno. Por isso não estou lendo Senhor nesta ocasião, para que entendam. Então temos que o Eterno aqui chama o povo de Israel, definitivamente, para o arrependimento. E aqui, quando diz, volta ao Israel, para Yahu, teu Elohim, teu Criador, vejam, no lugar da palavra Deus está Elohim. Porque pelos teus pecados estás caído. Aqui novamente o Eterno chama todo Israel ao arrependimento. E no versículo 2 temos: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Yahu. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Vejam que aqui o Eterno, ele orienta a como o povo de Israel deveria orar. E temos: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Vejam que o Espírito Santo, de uma forma que eles não percebiam através do profeta, os ensinava a orar. Como na nova aliança temos livre acesso ao Pai através do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, que veio até nós pelo sacrifício do Mashiach e também nos ensina a orar. Aqui temos ele, na pessoa do profeta, ensinando o povo de Israel a orar como convém, e diz: os sacrifícios dos nossos lábios, no lugar de novilhos. Vejam que eles precisavam compreender que era de coração que o Eterno queria que eles falassem a ele. E temos um exemplo nas próprias palavras do rei Davi: que o meditar do nosso coração e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis ao Eterno Criador. Então no versículo 3 temos: a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos: Tu és nosso Elohim. Por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Vejam como o Eterno mostra como Israel se portaria no futuro. Aqui temos a completa restauração de Israel. E no versículo 4 temos o seguinte: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui temos a pessoa do Criador falando
neste dia que se cumprirá essas coisas, quando o Eterno não aplicar mais a sua ira sobre o povo de Israel. E a promessa é, no versículo 5 em diante: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Vejam que o Eterno mostra aqui categoricamente que todas as bênçãos vêm dele. Por isso ele diz que dele procede o fruto de Israel. E no versículo 9 temos: quem é sábio, que entenda estas coisas? Quem é prudente, que as saiba? Porque os caminhos do Iarro são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Por isso temos no Salmo, capítulo 1, no livro de Salmos, capítulo 1, que felizes, bem-aventurados são aqueles que meditam na lei de Iarro, de dia e de noite, e não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Por isso temos que os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão, porque são escarnecedores. Eu quero trazer a atenção aqui no versículo 7, mas numa outra versão. Vou abrir aqui na de King James, e vejo que no versículo 7, em vez de cereal, está escrito aqui, que renascerão como o trigo. Isto também porque o trigo será juntado. Por isso temos aqui: os que habitam em segurança, a sua sombra retornarão, renascerão como trigo. Porque também temos que o nosso amado Salvador, quando vier na sua glória, e os seus anjos com ele, eles ajuntarão desde os 4 cantos da terra todos os seus escolhidos, todo o seu trigo. Então concluímos que nesse capítulo 14, o Eterno chama Israel para o arrependimento e promete que retirará sua ira para com Israel e não tornará a se irar com ele, porque ele será totalmente restaurado. E o próprio Israel dirá, como está no versículo 3, jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: tu és nosso Elohim, porquanto só tu, ó Elohim, nosso Criador, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Então aqui temos a restauração completa da casa de Israel e da casa de Judá, de todo Israel, e a promessa de esperança, que essas palavras se cumprirão, porque assim disse o Eterno de Israel. E para fechar esse estudo do livro de Oséias e as 2 casas de Israel, eu vou fazer um resumo de tudo que vimos, para que lembrem do que vimos e possam meditar novamente. Lembrando que Hoshea era filho de Beri e ministrou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reis que governaram na casa de Judá, reino do sul, e nos dias de Jeroboão II, na casa de Israel, ou Efraim, reino do norte, onde a capital era Samaria. E lembrando que foi explicado nos capítulos anteriores, nos primeiros capítulos, que ele profetizou ao mesmo tempo de outros 3 profetas, ou seja, tivemos 4 profetas naquela época profetizando quase ao mesmo tempo. E contando com Hoshea ou Oséias, profetizaram neste tempo o profeta Amós em Israel, Isaías e Miqueias em Judá. Vimos que nos estudos dos primeiros capítulos, Israel estava se usufruindo, gozando da sua prosperidade no reinado de Jeroboão II. Eu não li durante o estudo, mas vou deixar uma referência para que meditem junto com o estudo desse livro
sobre essa época em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23, ao capítulo 15 até o versículo 31. Vimos que o profeta Hoshea distinguia as 10 tribos pelo nome de Israel, ou de Samaria, sua capital, ou de Efraim, tipificado em Efraim, a tribo principal. Um detalhe: o profeta Hoshea não morreu antes de ver o cumprimento de suas profecias, no que correspondeu para ser cumprido naquele tempo. No capítulo 1 do livro de Hoshea, temos o motivo pelo qual o Eterno chama o profeta e o ordena a casar-se com uma mulher de prostituições, chamada Gomer, e esse motivo era o adultério espiritual, pois a idolatria com toda espécie de vício permeava todas as classes sociais naquela época, dentro da casa de Israel, reino do norte. Oséias, por mais ou menos 60 anos, condenava do modo mais veemente o procedimento do povo, qualificando-o de adultério. Continuava seus avisos sem resultados, o que é um tocante exemplo de perseverança no meio dos maiores desânimos. Por isso então veio os juízos do Eterno, as divisões. Israel, a esposa infiel de Elohim, do Criador. Israel pecaminoso, Israel restaurado no final. Então temos que, diante de tudo isso, o Eterno designou profecias para dividir e trazer ao arrependimento, consequentemente, a restauração de todas as coisas no final. Muitos oram e pedem a restauração, porém não conhecem o enredo, as coisas que ocorreram e ainda ocorrerão, conforme está relatado aqui no livro de Oséias, e sob o tema Oséias e as 2 casas de Israel. Nesse estudo, no capítulo 1 mesmo, tivemos ali o Eterno Criador falando sobre os filhos de Hoshea, ou do profeta Oséias, com sua esposa Gomer. O primeiro chamado Jezreel, que significa Deus semeia, ou Elohim semeia no contexto hebraico. E depois Hoshea teve uma outra filha, menina, porque o primeiro tinha sido menino, e o Eterno ordenou a dar o nome de desfavorecida, que no hebraico é Lo-Ruamá. E por terceira vez ele teve um outro filho, um outro menino, e deu o nome de Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. E assim tivemos o Eterno profetizando, trazendo profecias de que ele semearia aquelas pessoas entre as nações, de que ele desfavoreceria o povo de Israel, até o ponto deles não serem o seu povo. Por isso, no terceiro filho, temos o nome de Lo-Ami, não meu povo. Porém, temos no decorrer dos capítulos que o Eterno diria novamente à desfavorecida que ela seria favorecida, e aquele que não era o seu povo, não meu povo, como seu povo. E assim temos a restauração da casa de Israel e da casa de Judá, como único Israel, se voltando para o Eterno Criador, seu Elohim, no tempo final. A restauração de todas as coisas, quando realmente for completada com a vinda do Mashiach, o Rei dos Reis. Assim conclui o estudo do livro de Oséias e as 2 casas de Israel. Que o Elohim de Israel, o Criador dos céus e da terra, nos abençoe grandemente. Em nome do seu Filho amado, nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, o qual a maioria conhece ainda por Jesus Cristo. Que o Eterno siga nos abençoando. Compartilhe esse vídeo, esse estudo completo, pois é muito importante conhecer essas profecias e entender de fato o que estará ocorrendo, de um lado, com os escolhidos do Eterno, enquanto de outro lado, os juízos estarão caindo sobre os ímpios nos últimos dias. Então é importante saber que não é somente juízos que ocorrerá ou cairão sobre a terra para julgar os ímpios, mas também estará ocorrendo profecias com os escolhidos do Eterno, desde os 4 cantos da terra. Então, mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e tenham a certeza de que é muito importante conhecer sobre Oséias e as 2 casas de Israel. A paz, a shalom a todos e até os próximos estudos.